Então, é para isso que serve a armazenagem, para equalizar, ou seja, balancear as ofertas e demandas. No momento em que minha demanda está baixa, eu posso ir produzindo e armazenando, de modo que, quando a minha demanda aumentar, eu tenho a capacidade de atender o meu cliente no momento em que ele deseja. E isso não se faz, não acontece só em mercadorias sazonais, né, mercadoria de época, como o ovo da Páscoa. No mesmo mês, existe uma tendência, assim, nos meses, existe uma tendência em que os compradores tendem a comprar mais no final do mês. Por dois motivos. Primeiro, porque como os varejistas vendem mais no comecinho do mês, uma vez que é na época que nós, né, assalariados, né, nós funcionários recebemos dinheiro, eles têm que ir se preparando para chegar a mercadoria no final do mês, para quando for lá no dia 29, dia 30, quando o pessoal receber dinheiro, ele tem o estoque em mãos. Um outro motivo é que os compradores, como sabem que os vendedores têm metas para atingir, se amarram para comprar durante o começo do mês, para que os compradores, os vendedores deem descontos mais generosos no final do mês. Afinal, eles têm que bater as metas de vendas. Então, por conta disso, existe um desbalanceamento, onde normalmente no começo do mês as vendas são fracas e vão aumentando no decorrer da segunda quinzena em diante. E isso na maioria dos produtos de varejo. Eu não estou dizendo que todos os produtos têm o mesmo comportamento. Eu estou dizendo simplesmente que a maioria dos produtos seguem essa função. Então, para que a empresa tenha os produtos no momento em que o cliente deseja, é necessário que ela vá estocando. Então é necessário que exista, como é que eu posso falar, espaço e procedimentos de armazenagem. Gente, só dar um recado a Billy. Esses slides são para as 2 aulas, tá, Billy? Então fica tranquilo. São para 2 aulas. Porque o Billy está aqui achando ruim, porque tem muito slide para passar e tem pouco tempo. Mas eu estou deixando ele tranquilo, porque esse slide é para essa aula e para a próxima aula. Eu já mandei os 2 de uma vez. É logística, meu amigo. É entregando no momento antes do que o cliente precisa, tá bom? Então, mais alguma dúvida aí, Gracie? Não temos dúvida. Tá bom, gente, vamos perguntar, tá? Por favor. Esse é o momento de perguntar. Vamos falar para o slide, Billy. Outra importância da armazenagem é que ela ajuda no processo de produção. Como? No momento em que ela faz com que sempre tenha estoque disponível para que eu possa ter produção. No momento em que eu não tenho lugar para armazenar, eu não mantenho estoque de matérias-primas e insumos, é possível que me falte por algum momento esse produto e eu tenha que parar uma linha de produção em face de uma falta repentina de estoque. Então é por isso que a armazenagem também ajuda nos processos de produção. E também ajuda no processo de marketing. Pode voltar para mim, por favor. No momento em que as empresas fazem ações para que esse ou aquele produto tem uma determinada saída, nas chamadas promoções, né? Você bota o teu produto nos catálogos dos supermercados, você bota o teu produto para anunciar na televisão. Então, no momento em que isso acontece, ela avisa ao setor de logística e ao setor de produção para que ele se prepare no sentido de manter estoques para que aquele produto saia no momento em que o cliente deseja, porque sabe-se que vai ter um aumento na demanda daquele produto em função das ações promocionais, das ações de marketing que aquele produto vai sofrer em determinado período. Então faz necessário que eu tenha o produto em estoque, faz necessário que eu tenha espaço para armazenar aquele produto no momento em que aquela ação venha a ser desenvolvida. Então é por isso também que a armazenagem é importante. Então, só, gente, que do mesmo jeito, né, que a armazenagem é importante, eu vou colocar alguns argumentos que vão de encontro à armazenagem, são contra a armazenagem, que desaconselham a armazenagem, ou pelo menos a armazenagem em quantidades muito grandes. O material armazenado custa. Volta para mim, Billy, por favor. Gente, todos nós sabemos, desde as primeiras aulas, que comprar
produtos para deixar em estoque custa dinheiro. E não é o dinheiro apenas que eu desembolsei para ter esse produto comigo, e sim o dinheiro em que eu poderia ter utilizado ele de alguma outra maneira e ter tido aí um ganho, não é, em cima dele, chamado custo da oportunidade. Além de manter capital de giro parado, não é, eu tenho aí um que a gente chama de o custo de oportunidade, que faz com que eu perca, não é que eu perca, eu deixe de ganhar mais dinheiro, que no final das contas é perder dinheiro. Então, o material armazenado custa. Quanto mais material armazenado eu tiver, maior será, então, o meu custo. Volta lá para o slide, Billy, por favor. A armazenagem requer instalações físicas, equipamentos, estruturas administrativas e de sistemas de controle administrativos e operacionais. E isso tem um custo alto para a maioria das organizações. Volta para mim, Billy, por favor. Ter estoque custa dinheiro. Por tudo isso que eu falei para vocês. Eu preciso de instalações físicas, eu preciso de equipamentos de movimentação e armazenagem, eu preciso de estruturas administrativas e de sistemas, ou seja, de gente, né? E de hardware e software para poder ter os controles operacionais e administrativos. E isso custa alto, não custa pouco. Você ter, por exemplo, um galpão, né? Você ter um armazém, né, de alvenaria, feito hoje nos padrões em que se trabalha as grandes empresas, custa em média R$100, R$120 um metro quadrado. E qualquer galpãozinho hoje que seja mais ou menos vai ter aí 5.000 metros quadrados. Então, se você multiplicar, não é, 5.000 vezes 120, você vai ter mais ou menos R$600.000 para fazer um depósito pequeno. Não é um depósito grande. Isso aí, obviamente, com piso, né, que o piso é muito caro. Isso aí com estruturas de armazenagem, ou seja, você vai ter aí um gasto muito alto só com estrutura de armazenagem e o teu galpão físico, fora as estruturas de movimentação, fora pessoal, fora uma série de custos que você tem. Então, esse é um argumento contra a armazenagem. Armazenar requer instalações e equipamentos, e isso custa caro. Volta para o slide, Billy, por favor. O material envelhece, deteriora com o tempo e pode perder sua validade, caso não haja uma rotatividade bem planejada. Volta para mim, Billy. Tá vendo aí, amigo, como o nosso amigo de Olinda fez essa pergunta e fez uma pergunta muito apropriada, né, para o contexto, porque você manter material demais, né, material que tem aí a possibilidade de envelhecer, de se tornar obsoleto, de se deteriorar, vai ter prejuízo para a empresa se essa rotatividade não for planejada, se o produto não tiver giro e se a gente não controlar esse giro da maneira que eu falei, trabalhando com o primeiro que entra, primeiro que sai, né, trabalhando com o primeiro que vence, primeiro que sai, fazendo esses procedimentos, você evita aí em que eu tenha um envelhecimento do produto dentro da tua empresa, né? E obviamente que também isso só vai acontecer se o produto sair. Então, se a empresa produz produtos ou compra para revender produtos que não têm rotatividade, esses produtos fatalmente vão envelhecer dentro da tua empresa. Ok? Volta para o slide, por favor, Billy. Então, gente, falando aí sobre armazenagem, eu tenho alguns princípios a serem observados na armazenagem. Algumas normas, eu não chamaria de normas, assim, de aconselhamentos, né, de coisas que, para que se tenha uma boa armazenagem, é necessário que elas aconteçam, faz-se necessário que elas ocorram, porque fazendo dessa maneira, tendo esses princípios em mente, você vai trabalhar no sentido de ter armazéns corretos e que trabalhe direitinho o teu processo de armazenagem. Antes de começar isso aqui, eu quero fazer duas perguntas para o pessoal dos polos, tá bom, Graça? Ok. Graciane, é o seguinte, são duas perguntas. A primeira é o seguinte: quem consegue me dizer o que é custo de aquisição ou o custo de compra? Tá bom? Essa é a primeira pergunta. Quem consegue me dizer o que é custo de aquisição ou custo de compra? E a segunda pergunta é: o que vem a ser custo de manutenção de estoques? Ou seja, o custo de ter estoque.
Tá ok? Quem é? E se vocês puderem me exemplificar esses custos, seria também interessante, tá bom? Por favor, na apostila tem. Então não filem na apostila, não colhem. Tentem responder da cabeça de vocês. O que é que vocês entendem por esses dois custos? O custo de aquisição é o custo de manutenção de estoques.